Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente mergulha numa história bem forte para falar sobre ansiedade, usando trechos do livro Em um Relacionamento Abusivo com a Ansiedade. A ideia aqui é entender melhor o impacto da ansiedade e como lidar com ela, sabe? Tudo baseado nessa narrativa pessoal e nas reflexões que o autor traz no material que a gente recebeu. Bom, então vamos lá. O ponto de partida é um acidente bem grave que o autor sofreu na adolescência e como isso, acabou se conectando com a ansiedade e a depressão que ele enfrentou depois. Ele tinha 12 anos, foi atropelado por um caminhão, sem freio. Imagina, as lesões foram assim múltiplas: coluna, medula, quadril, hemorragia, costelas. Nossa. E ele chegou a ter 2 paradas cardíacas. Ele descreve muito essa sensação de impotência total, sabe? Uma experiência de quase morte mesmo. E o que essa história mostra de um jeito muito claro é justamente essa ligação, né, entre um trauma, um choque tão grande, físico e psicológico, e o desenvolvimento depois de transtornos de ansiedade e de depressão. Exato. O corpo e a mente reagem de forma extrema a algo que ameaça a vida. E essa reação pode, virar crônica, né? Muda a forma como a pessoa se sente segura no mundo. E ele usa umas metáforas bem potentes para a ansiedade, tipo se sentir preso em si mesmo ou ter a mente invadida por pensamentos negativos que jamais aconteceriam. Uhum. Ele fala que a mente vira especialista em destruir a saúde mental e faz questão de separar isso da preocupação normal do dia a dia. Sim, e essa distinção que o material faz é fundamental. A ansiedade comum, funcional, e a ansiedade que vira transtorno, que é patológico. Isso. Essa ansiedade patológica, como ele descreve, começa a atrapalhar tudo, né? O trabalho, os relacionamentos, e o interessante é que ele também liga isso aos sintomas físicos. Tensão, dor, problema para dormir. Ah, a insônia. Pois é, que vira aquele ciclo vicioso terrível, né? A ansiedade não deixa dormir, a falta de sono piora a ansiedade. E tem uma parte que eu achei muito interessante. Ele lista uns comportamentos que às vezes a gente nem percebe que são ligados à ansiedade. Quais, por exemplo? Tipo, ficar remoendo o erro antigo, sabe? Se culpar por coisa que não tem controle, ter aquelas explosões e depois se isolar. Ou ficar se comparando com todo mundo. Entendi. E até acordar muito, muito antes de um compromisso, já naquele estado de alerta total. Isso mostra bem como o autoconhecimento é importante para a gente identificar esses padrões que muitas vezes a gente até normaliza, né? Com certeza. Essa coisa da insônia que você falou ilustra perfeitamente o ciclo. A mente não para, o sono vai embora e no dia seguinte tá tudo pior. Perceber isso já é um passo enorme. E a recuperação dele, nossa, foi uma luta. No começo, muita dor física e emocional também. Isolamento, ele menciona até pensamentos suicidas. Pesado. Mas aí o apoio foi essencial. Da mãe, da fisioterapeuta, de um psicólogo. E ele fala que decidir fazer terapia foi, assim, um divisor de águas. E olhando de forma mais ampla, o valor da psicoterapia que o livro destaca é esse mesmo, né? Ter um lugar seguro para entender os gatilhos, para processar o que está sentindo e, talvez o mais importante, para dar um novo significado para o trauma. Ressignificar. Exato. E o texto até menciona outras ferramentas, tipo mindfulness, hipnose, como coisas que podem ajudar também, né? Complementares para lidar com estresse e com ansiedade no dia a dia. E aí tem um momento da virada dele, né? Quando ele aceita a nova realidade, a cadeira de rodas, e muda a perspectiva, sai daquele lugar de vítima, sabe? Uhum. Assume o controle. Isso, começa a focar em pequenas coisas, descobre novas habilidades e desafia aquela ideia de que limite é só físico. Muitas vezes o limite está na cabeça. Então, resumindo um pouco o que a gente viu, essa análise mostra que a ansiedade pode vir de experiências bem difíceis, né? Uhum. E se manifesta de jeitos complexos, no corpo e na mente. Sim. Mas a mensagem principal que fica do material é que, olha, com autoconhecimento, buscando ajuda, usando as ferramentas certas como a terapia, dá para aprender a lidar com isso. Dá para retomar o controle da vida. É uma mensagem forte de resiliência, né? De protagonismo. Com certeza. E isso me lembrou uma coisa. O livro cita Eckhart Tolle, falando sobre ter 3 opções diante de algo insuportável. Ou você abandona a situação,
Ou você muda, ou você aceita totalmente. Interessante. E o ponto é escolher uma delas conscientemente e assumir a responsabilidade por essa escolha, sem ficar na negatividade. Fica aí a reflexão, né? Como que essa ideia de escolha consciente, de responsabilidade pessoal, pode se aplicar nos desafios que a gente enfrenta.